Olá, graça e paz. Nós queremos saudar você e toda a sua família neste dia, um dia especial em que certamente Deus falará ao nosso coração através da palavra de Deus. Você se considera um filho de Deus? Certamente nós já ouvimos essa frase, eu também sou filho de Deus. Mas você se considera mesmo um filho de Deus? No programa de hoje, o pastor Hernandes vai compartilhar conosco a palavra de Deus. Você sabe, o programa Cada Dia tem este propósito, compartilhar com você o Evangelho da graça de Deus como ele é, uma parceria da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia com Luz para o Caminho. Luz para o Caminho é uma produtora missionária que há anos e anos vem produzindo conteúdo para o nosso enlevo espiritual. E o pastor Hernandes é o responsável pela mensagem da palavra de Deus aqui no programa Cada Dia. Pastor Hernandes, graça e paz, meu irmão. Que privilégio estar aqui com você, pastor demais, tem sido maravilhoso esse tempo que nós temos passado. Nós estávamos com o cabelo ainda preto quando nós começamos. Alguns quilos a menos. E eu que o diga, viu? Eu que o digo. Você está sempre fininho, sempre esbelto. Pastor, esse tema é um tema muito interessante, né? Como ser filho de Deus. Exatamente. Porque tem aquele atalho, eu também sou filho de Deus, né? Então, mas o que a Bíblia Sagrada diz sobre isso? Nós vamos ouvir essa mensagem. Amém. E depois o Vitor Quevedo vai louvar a Deus ao som da viola caipira. Amém. Tá bom? Obrigado, pastor. Bom, eu quero então tratar com você desse importantíssimo assunto. Como ser filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 11, está escrito: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Senhor Jesus Cristo, o Verbo eterno, se fez carne e habitou entre nós. Ele é o próprio Deus entre nós, o Deus Emanuel. Apesar de ter os mesmos atributos de Deus e realizar as mesmas obras de Deus, o seu povo o rejeitou. Mas agora começa o versículo 12 com uma conjunção adversativa. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é todos quantos? Todos quem? E a resposta é todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos grandes, todos pequenos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos governantes, todos governados, todos empresários, todos empregados, todos daqui, todos dali, todos dalém. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Consequentemente, nem todos são filhos de Deus. Uma coisa é ser criatura de Deus, outra coisa bem diferente é ser filho de Deus. Ser filho de Deus não é uma coisa natural. Ao contrário, é a coisa mais revolucionária que pode acontecer na sua vida. É ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. É ser nova criatura. Agora, o apóstolo João tem o cuidado de nos informar o que não significa ser filho de Deus. E ele então no verso 13 explica, os quais não nasceram do sangue. Bom, o que isso significa? Significa que ser filho de Deus não é uma experiência hereditária. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão, ou porque frequenta uma igreja chamada cristã, ou porque nasce num lar chamado cristão. Há um ditado popular aqui no Brasil, filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus, é preciso nascer de cima. É preciso nascer da água e do Espírito. É preciso nascer de novo. É preciso ser nova criatura. Segundo, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. O que significa nem da vontade da carne? Significa que nenhum de nós
tem competência e autoridade para nos autoproclamarmos filhos de Deus. A salvação não está em nossa mão, está na mão de Deus. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. E qual a condição que ele requer? Todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a única maneira de você ser filho de Deus é crer em Jesus, é recebê-lo como seu Salvador e como seu Senhor. A não ser que você confesse o nome de Jesus como seu Salvador e Senhor, não há a mínima possibilidade de você fazer parte da família de Deus, de você ser filho de Deus. Mas o texto prossegue e diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. E o que significa nem da vontade do homem? Significa que nenhuma pessoa, por mais ilustre que ela seja, tem autoridade e competência para dizer para você, seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o bispo, nem o pastor, nem a igreja, nem qualquer concílio eclesiástico tem autoridade para transformar você em filho de Deus. Essa é a experiência mais gloriosa que pode acontecer na sua vida. Só Deus pode fazer de você seu filho. E a exigência que ele requer é: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então entendamos isso. Eu não me torno filho de Deus porque nasci nesta ou naquela família, ou porque frequento esta ou aquela igreja, ou porque já passei por este ou por aquele rito religioso. Para você ser filho de Deus, você precisa reconhecer que Jesus Cristo foi enviado até nós para ser o nosso Salvador. E a Bíblia diz: e não há nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva. Só Ele é a porta do céu. Só Ele é o caminho para Deus. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então conclamo você agora a reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, a entregar por completo o seu coração a Ele e a viver na presença dEle para a glória dEle. E a promessa que Ele nos dá: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Foi Jesus quem disse: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E se hoje você se render ao Filho de Deus, confessá-lo como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida, então você entra para a família de Deus, você se torna filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo e pode desfrutar da alegria e da segurança da vida eterna. Que privilégio bendito é ser filho de Deus. Os puritanos da Inglaterra do século XVII diziam: achas pouco seres amado por Deus e pertencer à família de Deus? Eu vou orar com você. Hoje pode ser o dia da mais importante decisão da sua vida. Deus, eu quero rogar-te que tu abençoes as pessoas que estão nos assistindo, aplicando-lhes a tua palavra ao coração, para que elas reconheçam que são pecadoras e ao mesmo tempo reconheçam que Jesus veio para nos salvar e que todos agora possam crer nele e recebê-lo como seu Salvador e Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão,
quando ele estendeu sua mão para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Muito bem, nós louvamos a Deus pela oportunidade de adentrar em seu lar, trazer a mensagem bíblica e também um louvor ao som da viola caipira que glorifica o nome do Senhor. Nós agradecemos muito ao Vitor Quevedo e convidamos você para poder conhecer aí todo o trabalho do Vitor nas redes sociais, em todas essas plataformas, está lá o Vitor Quevedo. Uma bênção, né? É cantor, compositor, uma bênção, Vitor. É verdade. Mas também, pastor, após ouvir essa mensagem tão evangelística, falando de Jesus, nós gostaríamos de oferecer uma ferramenta valiosa. Perfeito. Você que pode nos acompanhar aqui no programa Cada Dia, também entre na loja virtual de Luz para o Caminho. Tem muitos materiais lá para você, cursos, mas eu quero divulgar hoje esse livro aqui do puritano, né, um homem de Deus, século XIX, nasceu em 1897. Eu estava vendo sobre a história dele, pastor Hernandes, ele faleceu relativamente novo, com 66 anos, mas com 17 anos foi quando ele recebeu o chamado para o ministério dele. E esse livro aqui são 10 sermões de Tozer, falando no Evangelho de João. Tem muito a ver com aquilo que o pastor Hernandes pregou aqui, falando sobre a salvação somente em Jesus Cristo. Bom, nós vamos ficando por aqui, pastor, mas eu quero convidar também as pessoas para participarem conosco na Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, no bairro Santa Mônica, que é o bairro da Universidade Federal. E programações para crianças idosos, por exemplo, o Ministério Vida Plena. Então, as pessoas que têm 60 mais... Nós estamos incluídos, será? Estamos nessa, 60 plus. Né? Há um ministério da Sexta Igreja, o Vida Plena, só para pessoas que têm 60 anos mais. E é muito bacana as palestras, passeios, e a gente entende que essa turma precisa também de todo o nosso carinho. Até porque, pastor, a estatística é que em 2050 a população de 60 mais vai dobrar. Porque vai aumentando, vai envelhecendo. E nós queremos também que essa turma seja muito edificada com a palavra de Deus. Demais programações, baixe o aplicativo da Sexta Igreja e acompanhe todas as atividades da nossa comunidade de fé. Vamos ficando por aqui, muito obrigado, Deus abençoe você e toda a sua família. Tchau, tchau.